O sistema nervoso é constituído pelo tecido nervoso. Ele é dividido em central, constituído pelo cérebro, cerebelo e medula espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, que é composto dos gânglios, nervos e terminações nervosas. Então, o sistema nervoso central, o encéfalo, ele é recoberto pela camada óssea do crânio, ao passo que a medula espinhal, ela está no interior da coluna vertebral. Próximo ao encéfalo e próximo ao canal vertebral, nós encontramos um agrupamento de células nervosas que vão constituir os gânglios nervosos. Esses são os gânglios cranianos, próximo ao cérebro, e espinhais, próximo à medula. Então, são os gânglios cérebro-espinhais. Esses gânglios estão em contato com a fibra nervosa, que partem das células nervosas, e o conjunto de fibras vão constituir os nervos periféricos. Então, nós temos que os gânglios cérebro-espinhais e os nervos periféricos como parte do sistema nervoso periférico. Então, o tecido nervoso, ele vai constituir o sistema nervoso. Então, eu vou ter um conjunto de células trabalhando para uma determinada função. Essas células do sistema nervoso, ou do tecido nervoso, propriamente dito, elas surgiram após o surgimento do tecido muscular. Então, a célula muscular, ela surgiu precocemente na árvore filogenética. Ela era situada, a esponja do mar, situava o músculo perifericamente. Posteriormente, com o surgimento do sistema nervoso, do tecido nervoso, o tecido nervoso ocupou uma posição periférica. Então, a célula nervosa foi constituir a função da irritabilidade, ao passo que a célula muscular da contratilidade. Então, com a evolução da escala filogenética, a esponja do mar, a evolução dos animais a posteriori, surgiram os animais segmentados. Então, nos animais segmentados, a posição periférica da célula nervosa foi se tornando perigosa, porque a célula nervosa ela não sofre divisão mitótica. Então, uma vez deteriorada ou prejudicada, essa célula nervosa não tinha capacidade de se reconstituir. Então, a periferia para uma célula nervosa não era o ideal. Então, essa célula nervosa situada perifericamente, ela passou nos animais segmentados a ocupar uma posição mais no interior da cavidade. Então, com um animal segmentado em evolução, ainda estava em evolução, além da célula situada perifericamente, surgiram células nervosas no interior do corpo. Então, essas células associavam os diversos segmentos. Então, eu tenho como a célula nervosa o neurônio. Então, o neurônio é a célula nervosa que vai dar a estrutura e a função do tecido nervoso. Esse tecido, então, vai constituir o sistema nervoso em central e periférico. Então, o neurônio ele vai possuir um corpo celular. Então, eu tenho um corpo celular e, partindo do corpo celular, prolongamento citoplasmático. Ele vai ter um único prolongamento, que só se bifurca no final e que parte do corpo celular em um ângulo reto.
esse prolongamento é denominado axônio. Então, o axônio pode ser genericamente dito fibra nervosa. Então, eu teria o corpo celular e um prolongamento único que seria a fibra nervosa, o axônio, por partir um ângulo reto do corpo celular, e ele se ramifica no final. Então, observa, esse primeiro corpo celular aqui, ele vai sofrer um estímulo. Então, esse neurônio aferente aqui, ele vai se entrelaçar com um segundo neurônio, e esse segundo neurônio, então, ele vai inervar uma determinada musculatura. Esse segundo neurônio seria o neurônio eferente ou neurônio motor. Então, primeiro neurônio aferente ou sensitivo, se entrelaça com um segundo neurônio, que é um neurônio eferente ou motor, que vai inervar uma determinada musculatura. Então, esses dois neurônios pertencem a este segmento. Esse segundo neurônio aqui pertence a um segundo segmento. Porém, este segmento pode se interagir com o segundo segmento se ele tiver um neurônio de associação. Então, os neurônios de associação, ou neurônios intersegmentares, foram, na sua evolução, responsável pelo surgimento da medula espinhal e principalmente do encéfalo. Então, o encéfalo e a medula espinhal são formadas por milhares de neurônios de associação. Observem que este segmento ele tem apenas dois neurônios, um sensitivo, aferente, e outro motor, eferente, que vai inervar essa musculatura. Então, o homem foi, a partir daí, se tornando um animal segmentado e foi evoluindo. Então, os neurônios eles são classificados de acordo com os prolongamentos citoplasmáticos que partem do corpo celular. Então, observe, o corpo celular também dito pericário. O citoplasma em torno ao núcleo, então eu chamo peri, em torno ao núcleo, cárion, núcleo, nós, núcleo. Então, o pericário do neurônio possui dois prolongamentos. O prolongamento que sai do corpo celular em ângulo reto é dito de axônio. Então, um axônio ele só se ramifica no final. E um outro prolongamento que partiu também do corpo celular, que é denominado de dendrito. O dendrito sofre diversas ramificações. Então, esse neurônio aqui possui um dendrito que funcionalmente traria uma informação ao pericário, ao corpo celular, e esse corpo celular emitiria uma informação através do seu axônio que iria terminar em uma glândula ou em um músculo. Então, por ele possuir dois prolongamentos, esse tipo de neurônio é denominado neurônio bipolar. Então, o neurônio bipolar é um neurônio que normalmente, ele na escala filogenética, ele foi desaparecendo. Surgiu então o que nós chamamos de neurônio pseudo-unipolar. Então, o que é o neurônio pseudo-unipolar? É aquele que os dois prolongamentos, axônio e dendrito, eles se superpõem. Nesse trechinho aqui, eles se superporam e ficou um prolongamento único. E, posteriormente, esse único prolongamento se bifurcou em dendrito e em axônio. Então, esse tipo de neurônio é conhecido como neurônio pseudo-unipolar. Exemplo de neurônio pseudo-unipolar são todos os neurônios situados nos gânglios periféricos. Então, os gânglios espinhais, eles possuem aqueles neurônios sensitivos, os neurônios aferentes são neurônios pseudo-unipolar.
Então, um prolongamento vai para a periferia e o outro prolongamento vai em direção ao centro, à medula espinhal. Ele vai fazer conexão com o neurônio motor no interior da medula espinhal. Então, esses neurônios são ditos neurônios pseudo-unipolar. Agora, os neurônios mais frequentes do organismo são neurônios multipolares. Possuem um axônio, que se ramifica no final, olha aqui um axônio que se ramifica no final, e um dendrito que se ramifica desde o nascimento, desde o aparecimento do pericárdio. Então, o mais frequente neurônio do organismo são os neurônios multipolares. Então, os neurônios multipolares vão ocupar a maioria da massa do córtex cerebral e do córtex cerebelar. Então, os neurônios são ditos neurônios multipolares. Então, os neurônios multipolares podem ser células de um comprimento bem razoável. A maior célula na área motora do cérebro, conhecida como célula de Betz, possui um longo axônio. Um axônio que percorre uma grande distância. É o maior neurônio que se tem notícia, o neurônio, a célula de Betz na área motora do córtex cerebral. Então, esses neurônios vão constituir o que nós denominamos sistema nervoso. Então, a célula nervosa ela vai ter a função, né? E vai ter também a estrutura, vai dar a estrutura do tecido nervoso. Quando eu faço um corte do sistema nervoso periférico, eu vou ter o gânglio, né? Onde os neurônios sensitivos pseudo-unipolares vão se situar, e eu vou ter a medula espinhal. Então, no corte transversal da medula espinhal, a parte mais interna ela tem um formato de um H, dito H medular. Então, alguns dizem H ou asa de borboleta. Então, essa porção mais interna, na medula espinhal, é denominada de substância cinzenta. Tem esse formato de H medular. É nela que vamos encontrar os chamados neurônios motores e por ela também vão percorrer os neurônios de associação, ou neurônios intersegmentares. A porção que envolve esse H medular vai ser a substância cinzenta. Então, na medula, a substância branca, desculpe. Na medula, esse H medular é dito substância cinzenta, ao passo que o que está em torno ao H medular, a substância branca. Então, existe um motivo para a substância ser branca. Qual é esse motivo? É que a fibra nervosa, eu digo fibra nervosa, é um nome genérico que eu dou aos prolongamentos citoplasmáticos do neurônio. Então, a fibra nervosa ela é envolta pela bainha de mielina. Ao envolver a fibra nervosa com a bainha de mielina, a substância fica branca. Então, a substância é branca pelo surgimento da bainha de mielina. Essa bainha de mielina começa a surgir na vida fetal e a sua formação se prolonga pela vida pós-natal. Então, essa bainha de mielina é responsável pela coloração brancacenta da substância branca. Então, na medula, nós temos substância cinzenta interiormente situada e a substância branca perifericamente situada. Essa posição vai se mudar para o encéfalo. Então, o cérebro cerebelo, a substância cinzenta vai se colocar perifericamente e a substância branca vai se colocar mais internamente. Isso em virtude da posição embriológica que essas células vão ocupando no desenvolvimento do tubo neural.
Então, no encéfalo, a substância cinzenta vai se colocar perifericamente. Nessa posição periférica, ela vai encobrir a substância branca, que vai ficar interna. Então, essa cobertura de substância cinzenta no cérebro e cerebelo é denominado córtex cerebral. Então, córtex vem de cobertura, né? Então, o córtex cerebral, eu já sei que cerebral e cerebelar correspondem à substância cinzenta. Então, aqui na medula espinhal, essa posição posterior do H medular é dito corno, corno posterior, e corno, essa ponta mais aqui ampla, corno anterior. Então, os neurônios motores, os neurônios aferentes, situam-se no corno anterior da medula. Então, observa, o gânglio, o primeiro neurônio é um neurônio sensitivo, pseudo-unipolar, a fibra dele vai penetrar na medula óssea e vai fazer sinapse, quer dizer, entrelaçamento com o segundo neurônio motor. Esse segundo neurônio motor, o seu axônio vai em direção à periferia. Então, observa, a fibra nervosa do neurônio sensitivo e a fibra nervosa do neurônio motor vão constituir parte do nervo periférico. Então, esse nervo periférico ele vai fazer contato com a musculatura. Então, vejam, a musculatura, se eu testar como vocês farão posteriormente, na rótula, se eu der uma pancada com esse martelinho na rótula, ele vai estirar o fuso neuromuscular. Essa onda de despolarização vai se propagar pelo neurônio sensitivo aferente, vai fazer conexão com o segundo neurônio motor eferente e vai atingir a musculatura, contraindo essa musculatura. E o indivíduo, então, vai levantar a perna para cima. Ao fechar esse circuito, eu digo que eu estou testando o arco reflexo. Então, esse arco reflexo, que é testado perifericamente, ele envolve apenas dois neurônios. Um sensitivo, pseudo-unipolar, e um segundo neurônio motor, situado no corno anterior da medula. A célula nervosa, então, o pericário, ele vai... o formato desse pericário, ele pode ser de diversos formatos. Ele pode ser oval, ele pode ser arredondado, ele pode ter um formato piramidal. E as estruturas que se situam em torno ao núcleo, ao pericário, elas vão ser as organelas que se observam também em outras células do organismo. Então, observe, por exemplo, o núcleo. O núcleo, quase sempre do neurônio, no neurônio, ele apresenta um nucleolo evidente. Esse aspecto de um nucleolo bem evidente no núcleo, alguns autores chamaram isso de olho de coruja. Em torno ao núcleo, primitivamente, no século XIX, foi observado um aglomerado de uma substância basofilicamente corada. Então, essa substância se corava basofilicamente, esses grumos, esses agrupamentos. E o indivíduo que o descobriu chamou isso de corpúsculo de Nils. Então, esse neurologista austríaco, Nils, batizou esses grumos de corpúsculos de Nils. Posteriormente se viu que isso nada mais é do que
aparecimento era a microscopia eletrônica, se revelou que nada mais era que ribossomas ou retículo endoplasmático granular, ribossomas ligados ao retículo endoplasmático granular. Então, essas as substâncias corpúsculos de Nielsen se revelaram nada mais do que sendo o retículo endoplasmático granular com os ribossomas ou grupamentos de ribossomas livres. O complexo de Golgi, também desenvolvido, próximo ao núcleo, e o aparecimento de neurofilamentos e neurotúbulos, que percorriam também principalmente os axônios. Então, os neurônios possuem as organelas convencionais. Também foram observados que alguns neurônios apresentam grânulos de melanina no pericárdio. Então, no lóculo cerúleo, no tronco cerebral, há o aparecimento de melanina. Ninguém sabe o porquê que esses neurônios possuem melanina no pericárdio. Alguns outros neurônios apresentam, além do pigmento melanina, alguns neurônios apresentam o pigmento de lipofuscina. Então, a lipofuscina é um pigmento finamente granular e acastanhado, em que alguns neurônios, algumas células do organismo possuem. Ele é tido por alguns autores como um pigmento de desgaste. Alguns apontam o lisossoma, que não digeriu o material ingerido, serem os responsáveis pelo aparecimento desse pigmento de lipofuscina. Outros autores acham que as mitocôndrias que passaram do tempo da vida média, elas se tornam esse pigmento de lipofuscina. Portanto, a lipofuscina é considerada um pigmento de desgaste, alguma coisa que não está mais em funcionamento e se transformou num pigmento de lipofuscina. Então, melanina e pigmentos de lipofuscina podem ser observados em alguns neurônios da área do sistema nervoso central. Vale ressaltar que a célula nervosa, ela na coloração pela hematoxilina e eosina, ela não fica muito evidente. Então, ela funciona de uma forma mal corada, né? Então, essas células são melhores observadas, os neurônios, em colorações metálicas. Então, a prata e o ouro são metais que coram excelentemente células nervosas. Isso foi descoberto primeiro no século XIX pelo Camilo Golgi, que foi um médico que tinha o hobby de cortar tecidos para observar ao microscópio. Então, ele fez essa descoberta de que a célula nervosa tinha preferência pela coloração de corantes metálicos, como a prata e o ouro. Então, observa o pericárdio, né? O pericárdio, às vezes aqui, o nucleolo dá para observar. Então, pericárdio dos neurônios. Observa a lipofuscina, esse pigmento finamente granular e acastanhado. Olha o nucleolo bem evidente. Novamente, a lipofuscina, o núcleo do pericárdio. E aqui o lóculo cerúleo, onde a gente observa os grânulos de melanina no pericárdio desses neurônios. Então, mais uma vez, substância cinzenta, substância branca na medula espinhal. Corno posterior e corno anterior. Substância branca.
a porção central, esse canal aqui, o canal ependimário, ocupa centralmente a medula espinhal. Não a coloração metálica, o aspecto em asa de borboleta, substância cinzenta, e o canal ependimário. Perifericamente, a substância branca. Então, o que nós já dissemos, o tubo neural, dando origem à medula, substância branca perifericamente situada, substância cinzenta centralmente. A crista neural, que vai dar origem ao gânglio periférico, ou gânglio da raiz posterior. É aquele arco reflexo que foi demonstrado, em que o axônio do neurônio pseudo-unipolar vai fazer sinapse com o neurônio motor, que segue para a periferia. Então, a fibra nervosa do neurônio sensitivo e a fibra nervosa do neurônio motor vão constituir parte do nervo periférico, né? Mais uma vez, o axônio, corpo celular, o pericário e o axônio. Então, aqui nós vamos ter o aparecimento do que nós chamamos de bainha de mielina. Então, a bainha de mielina já começa a se formar na vida intrauterina e segue nos primeiros anos de vida. Então, essa bainha de mielina, ela tem uma formação originária de um segundo tipo celular. Então, a bainha de mielina, no sistema nervoso periférico, ela é feita por uma célula denominada célula de Schwann. Então, a célula de Schwann, no sistema nervoso periférico, vai formar a bainha de mielina. Então, observa, olha, o axônio, a célula envolvendo esse axônio, olha, a célula de Schwann começou a envolver o axônio, envolvendo igual um rocambole. E o citoplasma, olha o citoplasma aqui, acompanha aqui o citoplasma, ele vai sendo empurrado em direção ao núcleo da célula de Schwann. Então, olha, a célula foi envolvendo, e o citoplasma foi sendo empurrado em direção ao núcleo. O que é da bainha da célula de Schwann que ficou em torno ao axônio? Então, foi apenas a membrana plasmática da célula de Schwann. Essa bicamada lipídica da membrana plasmática da célula de Schwann é que é, na realidade, a bainha de mielina. Então, no sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é formada pelas células de Schwann. Então, no corte longitudinal, vocês observam o núcleo da célula de Schwann, a bainha de mielina, quer dizer, a membrana plasmática da célula de Schwann, e o axônio, olha. O axônio foi mielinizado. Nesses trechos em que eu não tenho a formação da bainha de mielina, corresponde ao nódulo, o nódulo de Ranvier. Então, eu vou ter trechos mielinizados e trechos não mielinizados. Então, o nervo que é mielinizado, a propagação do impulso nervoso é feita de nódo de Ranvier a nódo de Ranvier. Vai ser um impulso saltatório. Então, o impulso nervoso nessas células, nesses axônios, são feitos de uma forma muito mais rápida do que o axônio que não é mielinizado. Então, esse impulso saltatório e a propagação do impulso nervoso, vocês verão na fisiologia. Em alguns trechos em que a bainha não é completamente formada, ficam essas fendas, que são conhecidas como incisura de Schmidt-Lantermann. Então, aquelas porções em que a bicamada lipídica não se colou totalmente na bainha de mielina, formam pequenas fendas
ditas incisura de Schmidt-Lantermann. Então, aqui você observa a medula, né, o nervo, e o nervo, então, em que eu tenho aqueles constituintes, tanto dendrito e axônio, que eu chamo de fibra nervosa, eles vão ser envoltos pelo endoneuro. Então, cada fibra vai possuir o seu endoneuro, né? E quando eu tiver um feixe de fibras, eu envolvo e vou constituir o quê? O perineuro. Então, o perineuro vão ser vários feixes de fibra nervosa. Depois eu pego diversos feixes com o seu perineuro e envolvo novamente com tecido conjuntivo, aí um conjuntivo mais denso, vai ser o epineuro. Então, com isso eu vou ter um nervo. O nervo vai ser uma estrutura bem visível em virtude do aparecimento desse epineuro. Então, epi, peri e endoneuro. Está constituído o nervo periférico. Observe aqui os feixes, né? Os feixes, vários feixes, eu vou unir com o epineuro e vai formar o nervo periférico. Então, aqui eu tenho o perineuro, olha aqui, o epineuro, vários feixes. Se eu pegar um desses feixes, ó, eu vou observar o perineuro. E mais internamente aqui, eu teria o endoneuro. No gânglio, além do pericário, né, do gânglio, do neurônio sensitivo, esse pericário ele vai ser sustentado por algumas células de sustentação que são denominadas células satélites. Então, observe o seguinte, o tecido nervoso, ele vai ter um componente de células de sustentação, principalmente o sistema nervoso central. Então, quando nós vimos ali o epineuro, o perineuro, o endoneuro, ainda é um tecido conjuntivo, mas no sistema nervoso central, eu quase não vou encontrar um tecido conjuntivo. Então, surgem células que vão ser responsáveis pela sustentação. São denominadas células da glia. Então, a neuróglia é um conjunto de células responsável pela sustentação do sistema nervoso central. Eu vou ter os oligodendrócitos, são células com pouquíssimos prolongamentos citoplasmáticos, mas esse prolongamento citoplasmático dos oligodendrócitos irão formar a bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, a célula de Schwann no sistema nervoso periférico forma a bainha de mielina. Já no sistema nervoso central, o responsável pela formação da bainha de mielina são esses oligodendrócitos. O segundo tipo de célula que eu tenho é os astrócitos. Então, os astrócitos são o segundo tipo de células da neuróglia. Eles têm esse nome por ser bem ramificado e lembrar uma estrela, são denominados de astrócitos. Existem dois tipos, um mais característico da substância branca, que é o astrócito fibroso. Os prolongamentos são bem delgados, quase não se ramificam, e o astrócito protoplasmático, que ele é responsável pela sustentação na substância cinzenta. Então, os astrócitos protoplasmáticos, eles se ramificam diversas vezes e dão esse aspecto bem ramificado de uma estrela. Então, eu observo mais na substância cinzenta. Quase sempre eles terminam essas ramificações num vaso sanguíneo. Então, esse pé aqui do astrócito, esse pé de células, esse final do prolongamento citoplasmático, ele se encosta a um vaso sanguíneo. E eles também vão sustentar uma cobertura no cérebro denominada de meninge. Eles sustentam também
a meninge. O outro tipo, esse outro tipo de célula da neuróglia já é originado do monócito da corrente circulatória. Então, é a micróglia. A micróglia é responsável pela fagocitose no sistema nervoso central. Então, a micróglia se origina do monócito da corrente circulatória. Então, essas células são ditas células da neuróglia ou células de sustentação. Vocês vão observar que o sistema nervoso, macroscopicamente, quando você retira do cadáver, ele é mole, porque ele não tem tecido conjuntivo. Então, para eu cortar o sistema nervoso central, normalmente eu preciso fixá-lo antes. Depois de fixado, sim, eu faço o corte anatômico. Então, olha, dendrito, núcleo pericário, observa o axônio, o oligodendrócito, formando a bainha de mielina nesse axônio aqui, o astrócito sustentando. Então, é um esquema mostrando a célula nervosa e a neuróglia, as células de sustentação. Mais uma vez, olha, o neurônio, os astrócitos, neurônio mielinizado, os astrócitos sustentando, o oligodendrócito formando a bainha de mielina. Observa aqui que o oligodendrócito, cada prolongamento citoplasmático pode envolver um trecho de axônios distintos. A célula de Shivambu normalmente só envolve um trecho de uma fibra nervosa periférica. O oligodendrócito não, ele pode envolver trechos distintos de mais de um neurônio. E a micróglia aqui, olha, bem ramificada essa célula, originária então do monócito. Essas células geralmente eu posso empregar a imunistoquímica, ou seja, uma coloração específica para ela. Eu desenvolvo um anticorpo contra uma determinada proteína e ligo a um corante. Então, forma a imunistoquímica que a coloração é específica para a célula que eu quero estudar. Então, todas as células aqui, novamente, da neuróglia. Observa aqui um astrócito envolvendo um vaso sanguíneo e uma proteína glial que eu desenvolvi uma imunistoquímica para mostrar apenas o astrócito protoplasmático. Observa como ele é ramificado. Aqui já mostrar a célula da glia, olha, a neuróglia, a micróglia, bem ramificada também, e a imunistoquímica para esse tipo celular. A gente observa especificamente a célula estudada. Olha aqui a micróglia, diversas regiões, trechos em que eu corei pela imunistoquímica a micróglia. Bom, o córtex cerebral, então, dependendo do formato do neurônio, do pericário, eu posso dividir em 6 camadas. Então, a camada mais externa, eu chamo de camada molecular, porque os neurônios são formados por diversos tipos de formatos, mas com poucos. Então, eu tenho uma camada molecular. A segunda camada do córtex cerebral, eu tenho muitos neurônios de formatos diferentes. Então, é chamado granular externo. A terceira camada, a célula tem um formato piramidal, o pericário. Camada piramidal externa. Novamente, vários neurônios de diversos tamanhos, chamada granular. Então, granular interna, porque já houve externo. Mais uma vez, ó, formato piramidal, a quinta camada, camada piramidal interna. Essa camada piramidal interna é que eu tenho na área motora as células de Betz, que são os maiores neurônios do organismo. E, finalmente, em contato com a substância branca,
um componente de neurônios com também diversos tipos, pericários de diversos tipos de formatos, chamada camada fusiforme, de células fusiformes, ou pleomórfica também. Então, em nível de córtex cerebral, eu posso dividir em 6 camadas o córtex cerebral. Então, a célula de Betz, neurônio piramidal, né? Uma das maiores células na área motora do córtex cerebral. Já o córtex cerebelar, eu divido em 3 camadas. A camada molecular, poucos neurônios, né? Uma ou outro corpo celular. Então, aqui eu tenho a camada molecular. Depois, a segunda camada de células de Purkinje, observa aqui, ó, o pericário das células de Purkinje, esse corpo aqui bem eosinofílico. E a última camada em contato com a substância branca, camada granulosa. Então, milhares de neurônios com diversos tamanhos, bem pequenos, está vendo? Formando o pericário denominado camada granulosa. O córtex cerebelar, então, vai possuir camada molecular, camada de células de Purkinje e a camada granulosa. Menor aumento, desculpe, camada molecular, camada de células de Purkinje, ó, tão lindas aqui, ó. Olha o axônio, olha, e a camada granular. Essa porção aqui mais interna, a substância branca. Então, córtex significa cobertura, é a substância cinzenta, né? Ele cobre a substância branca. Camada molecular, célula de Purkinje, está difícil visualizar aqui, e a camada granulosa. Olha a célula de Purkinje, um núcleo bem evidente, nucleolo aqui, olha, e um axônio bem evidente. Outro aspecto. E, finalmente, recobrindo o encéfalo e a medula, nós temos as meninges. Então, as meninges são denominadas de dura mater, aracnoide e pia mater. Aí, em contato com o osso da tábua craniana, o osso craniano, nós temos a dura mater. A dura mater é uma meninge bem fibrosa, um tecido conjuntivo denso, acolado ao periósteo. Em seguida vem a aracnoide. Olha, a aracnoide é uma meninge bem delgada, constituída por fibras colágenas, elásticas e um epitélio pavimentoso simples que lembra um mesotélio, né? Parece aquela cerose. Ela emite trabéculas, essas trabéculazinhas aqui, e com isso dá o aspecto de uma projeção aracniforme, lembra uma aranha. Daí ela ser chamada aracnoide. Ela, em seguida, essa projeção trabecular se une essa camada bem delgada aqui, também é uma camada de fibras colágenas, elástica, e um epitélio pavimentoso simples, que seria a pia mater. Então, pia macia, mater membrana. A pia mater e a aracnoide, por serem muito delgadas, elas são denominadas de leptomeninge. Já a dura mater, por ser mais composta de um tecido conjuntivo denso, chamada de pacmeninge. Observa que entre a dura mater e a aracnoide, eventualmente pode se formar um espaço. Então, aqui, às vezes, pode haver, em algumas situações, um acúmulo de sangue. Esse espaço aqui, né, entre a dura mater e a aracnoide. Mas o que ocorre? A aracnoide é dita como avascular. Na realidade, os vasos sanguíneos atravessam a aracnoide em direção à pia mater. Quando eles vão chegando na
próximo ao tecido nervoso, esses vasos sanguíneos, eles perdem a cobertura da pia mater. Então, a pia mater vai envolvendo, bem como aracnoide, esses vasos sanguíneos. Quando eles chegam próximo ao tecido nervoso, a cobertura da pia mater, ela se solta, o vaso penetra no interior do tecido nervoso. Mas aqui, tanto a pia mater, ela é sustentada pelos astrócitos. Então, o prolongamento do astrócito, eles se unem aqui para sustentar a pia mater. Quando o vaso sanguíneo é liberado da pia mater, os astrócitos continuam envolvendo o vaso sanguíneo. Então, aqui vai haver uma característica. Esses vasos sanguíneos geralmente possuem endotélio com uma zona de oclusão bem significativa entre as células endoteliais, mais ainda no interior do tecido nervoso. Então, aqui no interior do tecido nervoso, eu vou ter um capilar com epitélio contínuo, um endotélio contínuo, com uma lâmina, uma membrana basal, bem substancial, um endotélio com zona de oclusão. E envolto com isso o prolongamento citoplasmático dos astrócitos. Então, no interior do tecido nervoso, esse capilar, no interior do tecido nervoso, ele vai possuir uma barreira hematoencefálica, o endotélio com a zona de oclusão, a membrana basal e os astrócitos que circundam esse vaso sanguíneo. Então, as meninges, elas vão recobrir, né, toda a substância do sistema nervoso central. Então, o interior do sistema nervoso, nós também possuímos cavidades, né? Vocês vão ver na neuroanatomia, em que eu tenho cavidades no interior do encéfalo, denominados de ventrículos. Então, vou ter os ventrículos laterais, o terceiro e o quarto ventrículo, que vai seguir esses ventrículos vão formar o líquido céfalo-raquidiano. O líquido céfalo-raquidiano percorre o interior do ventrículo e o espaço subaracnoide, bem como o canal central, aquele canal ependimário da medula. Então, o líquido céfalo-raquidiano, ele vai ter uma função de uma posição no interior e perifericamente ao sistema nervoso. Bom, no interior do ventrículo, as dobras da pia mater, cheia de vasos sanguíneos, né, esses vasos sanguíneos, recoberto pelo epitélio cúbico simples, vão formar o denominado plexo coroide. Os plexos coroides, então, irão formar o líquido céfalo-raquidiano, que vão banhar os ventrículos cerebrais. Então, observe que o plexo coroide, olha, menor aumento, essa dobra da pia mater é coberta por um epitélio cúbico simples, ó, um epitélio cúbico simples. Olha o vaso sanguíneo, observa o endotélio, esses vasos sanguíneos aqui, e mais esse epitélio cúbico simples, eles são denominados aqui, denominado plexo coroide, são responsáveis pela formação do líquido céfalo-raquidiano. O líquido, então, vai banhar os ventrículos cerebrais e, posteriormente, uma projeção da aracnoide para os seios venosos da dura mater. Essas projeções aqui são denominadas de vilosidades aracnoides. Então, as vilosidades aracnoides, elas se projetam nos seios venosos da dura mater. Ali, o líquor é reabsorvido. Então, o líquor é formado pelo plexo coroide nos ventrículos cerebrais, percorre os ventrículos, o espaço subaracnoide, e, posteriormente,
ele é reabsorvido pelos seios da dura mater através dessa projeção da aracnoide, que é conhecido como velocidades aracnoide. Essas velocidades se projetam para o seio e o seio, então, absorve o líquor céfalo-raquidiano. Então, isso aqui é importante. Mais uma vez, pia, aracnoide, dura mater. Olha as velocidades aracnoides no seio venoso da dura mater. Então, mais uma vez, o vaso sanguíneo percorre a aracnoide, recoberto pela pia mater, e posteriormente ele penetra, já como capilar contínuo, no interior do tecido nervoso. Então, vamos ficar por aqui.